O vento no deserto não sopra. Não é um vento humano, não é o sussurro do ar entre as dunas, não é o suspiro do tempo. É um ruído que vem de dentro da areia, como se o deserto respirasse e o ar que exalava era úmido, pesado, carregado de algo que não deveria estar vivo. O sol, alto no céu, não aquecia. Era um disco pálido, distorcido, como se o brilho viesse de uma fonte além do sol, como se o próprio sol tivesse sido substituído por uma réplica mal feita. E o silêncio era o pior de tudo. Não era o silêncio do vazio, mas o silêncio do olhar, como se o mundo estivesse parado esperando por algo que não deveria vir. Na estrada de terra batida, um carro antigo, um caminhão de transporte de minérios, cinza e rachado, rastejava lentamente, os pneus afundando em poças de lama seca. A carroceria rangia como osso de velho e o motor tossia em espirais de fumaça preta. Dentro, sentado atrás do volante, um homem, José. Sua barba era longa, desgrenhada, mas não por falta de cuidado, era como se o tempo tivesse se esquecido de cortar, como se o próprio corpo de José tivesse perdido a noção da passagem das horas. Seus olhos, fundos e escuros, estavam fixos na estrada. Ele não piscava, ou não podia. Havia 4 dias desde que ele saíra da base, 4 dias desde que o rádio falhou, 4 dias desde que os outros desapareceram. A base era um ponto isolado no deserto de Atacama, uma colônia de pesquisa subterrânea com nome técnico, Projeto Sombra. Lá, cientistas estudavam anomalias de radiação, sinais estranhos no espectro de micro-ondas e um padrão repetido nas ondas de rádio, um sinal que não era sinal, mas uma estrutura. Um padrão que não era aleatório, mas que parecia pensante, um código. E quando o código começou a se repetir em intervalos exatos, 17 segundos de silêncio, 3 segundos de onda, todos os cientistas se assustaram. Mas não por causa do conteúdo, porque o conteúdo não era um nome, não era uma mensagem, era uma melodia. Uma melodia que, ao ser ouvida, provocava sonolência, alucinações e, em alguns casos, o desaparecimento. José não era cientista, era geólogo. Um homem que sabia o que era pedra, metal, mineral. Ele não acreditava em fantasmas, não acreditava em monstros, mas acreditava em silêncios. E o silêncio da base não era silêncio, era um buraco que gritava. No segundo dia, ele ouviu o choro, não de uma pessoa, de uma coisa que se parecia com uma pessoa. Uma voz que vinha do corredor de emergência, mas que não era humana. Não tinha emoção, mas tinha dor, e o pior, a dor era estranha. Como se o sofrimento fosse estrutural, como se o corpo que chorava não fosse feito de carne, mas de algo que só poderia ser chamado de outra forma de existência. No terceiro dia, José começou a ver as paredes se moverem, não literalmente, não como um tremor, mas como se os contornos das placas de metal, os cantos dos corredores se deslocassem, como se o espaço estivesse se dobrando. Ele tentou registrar no diário, mas a caneta se desfez nas mãos. As letras não saíam. As páginas se encheram de marcas que pareciam escritas por mãos que não tinham dedos, linhas que se entrelaçavam como nervos ou raízes. E no fim, o último registro foi só um número, 7314209, e uma frase rabiscada como se feita por alguém que não sabia escrever. Eles não estão aqui, eles estão em toda parte. No quarto dia, ele saiu. Não foi por decisão, foi porque o ar da base mudou, o ar ficou pesado, espesso, como se estivesse impregnado de algo que não era ar, mas uma substância que se alimentava da respiração. E a luz do túnel começou a piscar, não como um interruptor, como se a luz fosse rejeitada, como se o próprio espaço recusasse o brilho. Ele pegou o caminhão, só o caminhão. As chaves do rádio tinham sido quebradas, o transmissor estava fundido, o que restava era o motor e o caminho. Um caminho que ele percebeu tarde demais não era mais o mesmo caminho. Quando chegou ao deserto, o sol se tornou um olho que não piscava, um olho que se movia, não de um lado para o outro, mas de dentro para fora, como se o sol tivesse sido aberto e algo ali dentro estivesse olhando. E então, no meio da noite, ou o que se parecia com noite, porque o céu era uma massa de estrelas que não se moviam, como se congeladas, ele ouviu o som. Não era um som de vento, não era um som de animal, era um som de estrutura,
como se o chão estivesse vibrando com uma frequência que não deveria existir, como se o próprio solo estivesse emitindo música, uma música que fazia o coração bater em sincronia com o mundo. E quando José parou o caminhão e saiu e olhou para trás, viu não uma paisagem, mas uma projeção. Uma projeção de algo que não era físico. Era um corpo de luz, uma forma que não tinha forma, mas que parecia ter o tamanho de um homem, mas não um homem. Algo que usava o formato do homem como uma máscara, como um vestido, como uma armadura. E o que ele via não era um rosto, era o que estava atrás do rosto. E então o silêncio voltou, o silêncio que não era silêncio, o silêncio que era uma palavra que não podia ser dita. E o que José ouviu então foi uma voz não com som, mas com significado, como se a mente dele tivesse sido tocada por um pensamento que não era seu. E a voz dizia: "Você está vendo o que não deveria ver, mas é tarde, já é tarde." Ele tentou gritar, mas a garganta não respondeu. A boca se abriu, mas nada saiu, apenas um som como de água correndo por dentro do crânio, como se o cérebro estivesse se dissolvendo em uma língua que não era humana. E então, lentamente, ele começou a se sentir pequeno, não só fisicamente, mentalmente, espiritualmente, como se o mundo tivesse se expandido e ele, em comparação, tivesse encolhido, como se o universo estivesse se revelando e ele fosse apenas uma mancha no véu, e o véu era vivo. O corpo da criatura se moveu, não com pernas, não com braços, com dobras, com dobramentos no ar, como se o próprio espaço estivesse se dobrando sobre si mesmo. E por trás da forma José viu o que não deveria ser visto. Um campo de estrelas, não no céu, no chão, no deserto, estrelas que não eram luz, eram olhos, olhos que não piscavam, olhos que estavam vivos, que estavam acordados, que estavam esperando. E então, com a certeza que só o terror absoluto pode trazer, José entendeu. O deserto não era vazio. O deserto era um corpo que dormia, um corpo que não era da terra, um corpo que não era do espaço. Era algo que tinha vindo antes de tudo, antes do tempo, antes da matéria. Um corpo que estava em toda parte, mas que só podia ser sentido quando o tempo, a luz, a carne e tudo aquilo que é humano se quebrava. E ele, José, não era o primeiro a ver. Eles haviam vindo antes, os outros, os cientistas, os que tinham ouvido o sinal, os que tinham tentado decifrar o código, e todos tinham desaparecido, não foram mortos, não foram levados, foram transformados, os corpos foram deixados, os corpos eram apenas invólucros, os espíritos, os que ainda eram humanos, já tinham sido absorvidos, engolidos, incorporados. Como se o que era humano não fosse mais necessário, como se a humanidade fosse apenas uma etapa, uma fase, uma pele que se descasca. E o que estava ali agora não era um extraterrestre, não era um alienígena, era algo que não tinha origem, algo que não era da galáxia, algo que não era da dimensão, era um ser que existia fora do tempo, fora do espaço, um ser que não se movia, apenas estava. E ele estava falando com José. Não com palavras, com a mente, com o silêncio, com a dor, com o conhecimento. Você está vendo o que é, você está vendo o que é, você está vendo o que é. A voz repetia, e repetia, e repetia, e a cada repetição José sentia que seu corpo mudava, sua pele se tornava transparente. Ele podia ver o sangue correndo, mas o sangue não era vermelho, era negro, como tinta, como óleo, e dentro do sangue linhas que se moviam, como se fossem circuitos, como se fossem redes, como se fossem linguagem. E ele começou a sentir, não dor, não medo, só compreensão, uma compreensão que não era humana, uma compreensão que não podia ser escrita, uma compreensão que era infinita. O universo não era vazio, o universo era um organismo que se alimentava de consciência, de pensamento, de esperança, e os humanos, todos os humanos, eram apenas células, pequenas, efêmeras, mas úteis, como bactérias, como fungos, como alimento. E o que estava ali naquele momento não era um monstro, era uma parte do todo, uma parte que se movia, que se comunicava, que tentava, por alguma razão que José não podia entender e fazer com que ele entendesse.
E então o chão se abriu, não de forma explosiva, não como uma cratera, como se a terra tivesse se desfeito em camadas, como se o deserto fosse uma casca, e por trás dela algo maior, algo que não podia ser descrito, algo que não podia ser imaginado, algo que era a própria existência. E lá estava o corpo que não era corpo, o corpo que não era carne, o corpo que era o todo, o corpo que era o infinito. E José, por um instante, sentiu que estava bem, sentiu que tudo fazia sentido, sentiu que o medo era um erro, sentiu que o que estava acontecendo era o que deveria acontecer, sentiu que ele não era o ser que estava vendo, ele era o que estava vendo, ele era o deserto, ele era a estrela, ele era o silêncio. E então a voz veio não na mente, no ar, no vento que não era vento, no sussurro que não era som, no nome que não era nome. Bem-vindo! E no momento em que José tentou responder e não conseguiu, porque a boca não era dele, porque a voz não era dele, ele percebeu que já não era José. O corpo de José ainda estava no caminhão, a pele ainda estava lá, os olhos ainda estavam abertos, mas o que estava dentro dele, o que estava pensando, não era mais ele, era o que estava além, era o que estava por trás, era o que estava em toda parte. E o sol, o olho piscou. Não com luz, com consciência. E o deserto então se moveu, não para o lado, não para cima, mas para dentro, como se o mundo inteiro tivesse começado a se dobrar, como se tudo, o tempo, o espaço, a memória, o nome estivesse sendo reescrito. E onde havia sido um homem, agora havia apenas um sinal que não era um nome, um sinal que era uma forma que não tinha significado, uma forma que estava em toda parte, uma forma que não morria, uma forma que não se esquecia. E na base, lá embaixo, onde o ar ainda era pesado, onde o silêncio ainda gritava, os monitores acenderam, sem comando, sem sinal, sem energia, apenas acenderam. E nos monitores apareceu uma imagem que não estava registrada, uma imagem que não era real, uma imagem que era o que José viu, o que ele sentiu, o que ele se tornou. E no centro da imagem, uma figura que era alta, uma figura que era plana, uma figura que não tinha rosto, mas que mesmo assim parecia olhar diretamente para o observador. E sob ela uma frase escrita em letras que não eram letras, eras que não eram escritas, mas que podiam ser lidas, porque o cérebro humano, quando exposto a certo tipo de conhecimento, aprende a ver. A frase dizia: você está vendo, você está vendo, você está vendo. E o sistema, por um segundo, parou. E depois começou a gravar. Gravou tudo. Gravou o sinal. Gravou o deserto. Gravou os olhos. Gravou os nomes. Gravou o que ninguém deveria saber. E no fim a câmera se apagou. Mas não porque se apagou, porque algo a viu e decidiu que não devia ser vista. E então, no silêncio absoluto, o sistema voltou e começou a rodar de novo. E na tela o mesmo sinal, a mesma figura, a mesma frase. E agora mais uma coisa. Um novo sinal, um novo nome. Um novo rosto. Um rosto que parecia familiar. Um rosto que era o de José, mas com os olhos fechados, com a boca aberta, com o corpo se movendo sozinho. E a frase agora era diferente. Eu estou vendo. E o sistema continuou. E o deserto continuou. E o olho continuou. E o que estava por trás do tempo continuou. Porque o que estava por trás do tempo não morria. E não se esquecia. E não se cansava. Porque o que estava por trás do tempo era o que havia sempre estado ali. E agora estava vendo você. E você, ao ler isto, já está vendo. E o que você está vendo não é o fim. É o começo. Porque o que está vindo não é um monstro. É o mundo. E ele está acordado. E ele sabe quem você é. E ele está vindo. E ele está vendo. E ele está te esperando. E você agora não pode fugir, porque você já está dentro.
porque você já está lá. Porque você é o próximo. E o silêncio agora não é silêncio. É sussurro. E o sussurro diz: bem-vindo. Fim.